Fala, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco. Hoje nós iremos continuar falando sobre a Grécia Antiga. Isso mesmo, na aula passada nós falamos um pouquinho, sobre a Grécia, sobre a Antiguidade Clássica. Lembrando, a Antiguidade Clássica são duas grandes civilizações. De um lado, a Grécia Antiga, que nós vamos falar hoje, e de outro, Roma Antiga. Isso mesmo, nós vamos falar também sobre Roma Antiga nas próximas aulas, ok? Então, observe, hoje eu vou falar sobre a Grécia Antiga e eu quero partir da ideia da filosofia, tá? Falar um pouquinho aí dos filósofos gregos, né? Então, existiam períodos filosóficos na Grécia que são importantes, tá? O primeiro período é o período pré-socrático. É um período onde a filosofia acontece antes do nascimento do pensamento de Sócrates, ok? Então, é um período pré-socrático, é um período de construção do conhecimento e da filosofia grega. Temos o segundo período, que é o período socrático, aí já o nascimento do Sócrates, né, onde a filosofia do Sócrates reinou. Né? E o terceiro e último período, o período helenístico, que aí nasce outros filósofos. Nós estamos falando de Platão, com a República, o livro famoso do Platão, a República, a Política, e do Aristóteles com as suas obras brilhantes também sobre filosofia e entendimento da ética e do mundo, tá bom? Então veja, esse aqui é o Sócrates, tá? Vamos dizer assim, o primeiro grande filósofo da Grécia, né? Não que antes deles tinham outros filósofos, mas o Sócrates se destaca, através das suas obras, tá? Então, ele nasceu por volta aí de 470 a.C. Temos aí o seu aluno, Platão, também outro grande filósofo grego, né? Aluno de Sócrates, Platão, que nasceu em Atenas, na Grécia, já no ano de 427. E o aluno do Platão, né? O mais brilhante aluno do Platão, que é o Aristóteles, que é essa figura aqui, uma figura importante, que também nasce em Atenas, que também desenvolveu uma pesquisa em torno da política ateniense. Ele nasce em 384 a.C. e morre em 322 a.C., filósofo importante, discípulo de Platão. Tá bom? Foi a partir desses filósofos e da conjuntura que nasceu a ideia de democracia ateniense, tá? Nós estamos falando de um conceito que influenciou a política na cidade de Estado de Atenas, ok? E o conceito de democracia tem a ver com o governo do povo, tá? Governo, participação do povo na política. Participação do povo na política. Então, governo quer dizer cracia. Do povo quer dizer demo, tá? Então, a Grécia Antiga é implementada em Atenas, a democracia é implementada em Atenas, a primeira cidade da história da humanidade a adotar esse regime democrático, em 510 a.C. Então, veja, todos os cidadãos reuniam-se em assembleias. Todos os cidadãos reuniam-se em assembleias e, a partir dessas assembleias, eram decididos soluções para os problemas de Atenas. Então, veja, a ampla participação política na ideia de democracia ateniense, tá? Então, Atenas adota esse tipo de regime político, ok? Estavam excluídos da participação política mulheres, crianças e escravos. Esses não participavam das decisões. Apenas o cidadão ateniense, nascido em Atenas, que poderia exercer o direito à participação política na sua democracia. Bom? Então, observem, isso aqui é importante, tá? Porque é a partir daí que nascem outros conceitos. Em especial o conceito de cidadão, os eupátridas, famoso conceito de cidadania, de cidadãos, eupátrias, aqueles que gozavam de direitos políticos e participavam das decisões das cidades. Bom, essa aí é a ruína histórica de Olímpia, tá? Olímpia, onde foram criados os Jogos Olímpicos, tá? Então, tá aí as ruínas históricas da cidade de Olímpia, a importante cidade aí que desenvolveu
os Jogos Olímpicos, talvez o mais importante fator esportivo da época, tá bom? Veja, durante a Grécia Antiga ocorreu um evento chamado Guerra do Peloponeso, tá? A famosa Guerra do Peloponeso, que foi uma disputa de territórios entre as duas principais cidades-estados. De um lado, Esparta, de outro lado, Atenas. Então, Esparta e Atenas se enfrentaram. Mas Esparta saiu melhor, Esparta saiu vitoriosa da famosa Guerra do Peloponeso, porque tinha uma condição, um preparo militar muito maior do que Atenas, tá bom? Então, só voltando, esse evento é importante. Lembrem-se dele, né? Ocorreu aí a famosa Guerra do Peloponeso. Foi na Grécia Antiga também que foi inventada a ideia do teatro, tá? A ideia do teatro aí, então, nasce na Grécia Antiga, nasce a partir da cultura grega, os primeiros festivais de teatro, e a primeira ideia de encenação, né? De representação da sociedade através de uma peça teatral. Então, nascem aí na Grécia Antiga e o teatro grego é muito famoso. Aliás, é no teatro grego que nasce um gênero que nós chamamos de tragédia grega, né? A famosa tragédia grega, tá bom? Então, veja, o teatro desenvolveu formas dramáticas como a tragédia e a comédia. Então, foi na Grécia Antiga que nasce essa ideia de teatro, em especial no período helenístico. O período helenístico é o período de maior efervescência cultural, de nascimento da cultura grega, tá bom? Outra, olha a ruína, né, de outro teatro grego muito famoso. É a ruína de outro teatro grego, né, um teatro importante. Percebam a forma, né, lembra um estádio de futebol. O palco ficava lá embaixo e o público via a peça de cima, né? É interessante. Engraçado que na Grécia Antiga até hoje tem essas ruínas. Muitas dessas ruínas é ponto turístico, tá? Ponto turístico que dá para você ir lá visitar, conhecer um pouquinho da história e dos processos da Grécia, tá bom? Foi na Grécia Antiga também que surgiu a noção de mitologia. Aliás, a mitologia se transformou em uma grande religião, tá? A mitologia se transformou em uma grande religião. Os deuses, também considerados mitos, ou que nascem a partir de mitos, tá? Deram cara à religião na Grécia, que é uma religião de caráter politeísta. Uma religião aí de caráter politeísta, ou seja, uma religião que acredita em vários deuses. Perfeito? Então, a mitologia deu origem aí a vários deuses, deusas gregas e heróis. A mitologia é algo muito importante para a Grécia Antiga, porque tem a ver com o caráter religioso. Tem a ver com caráter religioso. Muitos deuses nascem da mitologia grega. Tá bom? Veja, na próxima aula nós vamos ver isso daí, ó. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre a cidadania ou sobre a noção de cidadania e política na Grécia e Roma. Lembrando que foi na Grécia Antiga que nasce o conceito de cidadania e de política, e em Roma Antiga, tanto o conceito de cidadania como de política, eles são reforçados, em especial na democracia ateniense e na República Romana. O direito romano, por exemplo, é muito estudado até hoje, nos cursos de direito, em qualquer universidade do país. Ele é bem estudado. Então, na próxima aula, nós vamos ver a noção de cidadania e política na Grécia Antiga e em Roma Antiga. Tá bom? No mais, até a próxima aula. Valeu!